Seja bem-vindo ao Panorama Goiás. Boa noite, né, pessoal? O nosso primeiro programa de 2026. Quero desejar a todos um feliz ano novo, né? Que seja um ano de muita paz, prosperidade e saúde a todos. E o retornando de férias, né? Chega em Goiânia, tá aqui, acho que no Brasil, nessa febre de caneta emagrecedora. Alguns emagrecem com facilidade, outros com mais dificuldade. Mas uma coisa nós sabemos, né? Até apelidaram algumas pessoas de cabeça de Ozempic. O termo não tem nada de engraçado, mas eu falei porque as pessoas, a gente escuta muito algumas chacotas por aí. Mas isso tem solução, porque algumas pessoas emagrecem, então fica aquela flacidez no corpo, principalmente no rosto, que é mais evidente, né? E para falar desse assunto, já estava até com saudade já, eu convidei que o Dr. Marcelo Pedrosa, já é um amigo antigo aqui do programa, para a gente falar sobre esse assunto, né, que está em alta. Não posso dizer que é modismo, que eu acho que a caneta emagrecedora veio para ficar, viu, doutor? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Jorge. É um prazer novamente estar aqui com você, com seus telespectadores. Fazia tempo que eu não vim aqui, né? Estava aí estudando muito fora do país, então estamos de volta e realmente é um assunto que está muito em alta. Então, agora eu falei, emagrecer para muitos é motivo de alegria, né? Mas, em contrapartida, vem aquela parte que alguns ficam mais entristecidos, com aquela feição mais caidinha, ou às vezes aquela feição mais chupada. Mas a estética hoje já tem grandes avanços, né? Eu falo que a medicina, ela não para, né? Então, principalmente na estética, que é um segmento, né, que é a sessão o ano inteiro, o tempo inteiro, a gente só vê clínica abrindo, clínica abrindo, clínica abrindo, e você já tem essa solução para esses rostos caídos, para essas peles mais flácidas. Mas antes de falar desse procedimento, queria que o senhor falasse para nós um pouco mais sobre esse emagrecimento, né? Que está aí essa febre todinha. Eu sei que a gente não vai falar de parte de alimentação, tá, pessoal? Alguns truques podemos falar para deixar a pele mais tranquila e alguns pré-tratamento mesmo, se existe, né? Uhum. Bom, como eu não sou um especialista em emagrecimento, né? Na parte, eu sou biomédico esteta. A grande função que eu tenho é realmente tratar a pele, né? Mas realmente, eu acho que eu tive fora do país aí 6 meses, nos Estados Unidos, fazendo muitos cursos. E uma coisa que me chamou a atenção, não é só no Brasil, lá também existe uma febre realmente dessa questão dessas canetas emagrecedoras, né? As pessoas estão usando muito. E o que me chama muito a atenção, eu acho que chama a atenção de todo mundo, é a perda grande de peso num curto espaço de tempo. E aí, lógico, tem um ponto positivo, né? Porque a gente brinca, né, que as pessoas elas querem emagrecer rápido, mas são muito imediatistas. É aí que está o X da questão. Exato. Emagrecer com facilidade, mas ter essas consequências, esteticamente falando. E o senhor que estava agora, passou uma temporada longa nos Estados Unidos, né? Estudando muito, atendendo lá, porque eu acompanho ele pelo Instagram dele. Existem essas queixas no consultório? Nossa, eu emagreci, meu rosto está fácil. Demais. Por quê? Porque isso é muito comum. Essas queixas, elas já existiam antes, principalmente com paciente bariátrico. É uma situação bem parecida, que é uma perda de peso muito rápido. E o que acontece? A nossa pele, ela, principalmente, no corpo a gente sente isso demais, mas no rosto principalmente, uma das coisas que mais dá sustentação para a pele é gordura. Então é muito comum. Então, ao mesmo tempo que você tem um lado positivo dessa perda de peso que todo mundo quer, mas o corpo não tem essa visão tipo, olha, eu vou perder aqui, eu vou perder ali, eu vou perder a minha barriga, eu vou perder... Não, perde como um todo, inclusive o rosto. E você falou do rosto, é muito engraçado que alguns anos atrás também foi febre fazer a bichotomia, né? Então, muitos especialistas já não fazem mais por conta, eu acho que, disso, né? O raciocínio é o mesmo. Tira, cai. Exatamente. Você está tirando uma quantidade de gordura do rosto e essa quantidade de gordura, na grande maioria das vezes, é ela que dá sustentação para esse rosto. Então, o que a gente está vendo nesse último ano, né, nesses últimos meses, no último ano, é exatamente isso, né? Então, como tem uma perda excessiva de gordura, no rosto a gente sente essa perda também. E consequentemente, você vai sentir a queda do rosto.
principalmente em pacientes acima dos 30 anos, e aí nós vamos caminhando na idade, né? 30, 40, 50. Quanto mais o tempo vai passando, chegando numa pele mais madura, maior vai ser o que você vai sentir, né, de consequência nessa perda de gordura e sustentação, já que você também passa a ter um menor acúmulo de colágeno. Por falar em colágeno, é até uma pergunta do telespectador que abriu uma caixinha de pergunta hoje em relação a esse papo nosso. Então me pergunta justamente o colágeno. O colágeno consumido em alimento e o colágeno que ele é aplicado em clínica de estética, existe a diferença muito grande, sabemos disso. Que sabemos que ela, quando ela é feita pela estética, ela tem um resultado tão rápido quanto uma clínica emagrecedora para o efeito. E como é a pessoa que ela quer aumentar o colágeno na alimentação? Isso ajuda, assim, que na minha cabeça, eu acho que é meio placebo, assim, eu acho que tem essa quantidade muito grande para que ela faça efeito nessa pele, não é? Olha, esse assunto ele é extremamente polêmico, né? Eu vou dar minha opinião em relação ao colágeno. Os nutricionistas vão nos matar, mas tudo o colágeno via oral, né? Claro que a tecnologia da questão desses produtos, eles vão mudando, evoluindo. Tem algumas coisas que você consegue até ter algum resultado quando você faz o consumo do colágeno associado, ao longo da vida, né? Não, e associado com alguns eletrólitos que vão fazer com que esse colágeno seja ativado e ele funcione. Só que tem um detalhe. Quando você toma o colágeno, não existe nada dentro do seu corpo que fala assim, olha, esse colágeno vai para o seu rosto. Vai para o rosto. Não existe isso, né? Então, assim, se você falar para mim que você toma colágeno e que você sentia que as suas unhas melhoraram, que o seu cabelo melhorou, pô, concordo com dentro. Agora, achar que esse consumo de colágeno vai fazer uma melhora na qualidade da pele, principalmente numa pele muito madura. Não. Por que a gente consegue, com o estímulo de colágeno dentro da estética, ter um resultado melhor? Porque a gente passa a estimular o colágeno no local. No local onde você necessita, no local onde você quer que isso melhore. Então, quando você usa um determinado aparelho que faz um trabalho, como por exemplo, hoje eu trabalho muito... Bioestimulador, né? Um aparelho eu trabalho muito com endolaser. O endolaser é um aparelho, né, que vai agir no local e ele vai estimular a produção de colágeno aonde você vai usar o aparelho. Em termos de produto, nós temos os bioestimuladores de colágeno, a hidroxapatita de cálcio, você tem o ácido polilático, que eu pessoalmente gosto muito, e são produtos. E se você quer trabalhar isso, você vai aplicar esse produto no local aonde você quer melhorar essa flacidez. Por isso que os resultados são melhores. Exatamente, ou seja, para fazer efeito no sua pele, você tem que tomar colágeno muitos anos. E ela vai agir no seu corpo, não na região em que você queira, né? Claro, seria muito fácil assim, né? Mas eu vou para o comercial e volto já, que tem algumas perguntinhas aqui para o doutor, e ele ainda vai responder para nós qual que é aí a saída para dar uma melhorada na pele depois do emagrecimento tão rápido, que sabemos que o rosto e a pele ficam muito mais flácida. Então não sai daí que vou aos comerciais e volto já já. Piscou, já estou de volta. Que satisfatório esse primeiro assunto aqui no ano de 2026. E o celular não para, a gente teve muitas perguntas sobre harmonização facial ainda, as pessoas ainda têm dúvida, né? Ficar com o rosto de quem, o supernatural. Só vou adiantar para vocês. Eu fiz a harmonização facial há 2 anos, fiz também a lipo de papada, quem fez foi o Dr. Marcelo, e a gente está pensando em fazer dar mais a mexida aí. E eu queria que o senhor iniciasse esse nosso bate-papo falando sobre essa nova pegada, né? Que a sociedade tem, e os profissionais também, que deixar tudo muito mais natural. E quais os procedimentos que é utilizado hoje para que dá sustentação ao rosto? Então, eu sempre digo isso, né? Às vezes a gente vê muito aí nas redes sociais, né? Essa preocupação de que, meu rosto vai ficar exagerado. Gente, eu sempre digo para os meus pacientes, não é o fazer, é quem vai fazer e como vai fazer. Né? O procedimento em si, ele não está ligado a simplesmente deixar o seu rosto exagerado. Não, a nossa ideia é tratar
desse rosto, rejuvenescer, mas de uma forma natural. Então, assim, os excessos que vocês veem, seja na TV, seja na internet, são casos em que as pessoas ou procuram profissionais que têm esse tipo de perfil e faz esse processo exagerado, ou são elas mesmas que desejam isso, porque gosto, cada um tem o seu. Agora, na sua maioria, a gente busca sempre a naturalidade dos processos, seja fazendo a harmonização facial ou qualquer outro procedimento estético. Agora, basta você procurar um bom especialista, pegue indicações de pessoas que já fizeram, para você fazer tranquilamente. Eu tenho certeza que é o melhor investimento que você vai fazer na sua vida, que é investir em você. Exatamente, eu falo com propriedade. Eu estou com 52 anos e assim, minha autoestima foi lá para cima, emagreci depois que eu fiz a minha rejuvenescer essa facinha aqui. Mas me fala, e dos tratamentos agora? O que está acontecendo, o que está em alta, o que as pessoas esperam dessa flacidez, o que pode ser feito? Então, ligando a essa questão, né, é o que a gente chama de um tratamento pós-Monjaro, né, ou pós-canetinha mágica, como o pessoal gosta de dizer. Então, assim, como eu estava dizendo, não é só no Brasil, nos Estados Unidos isso também é uma febre, e lá também existem, eu estive estudando lá durante 6 meses, muita essa associação de técnicas estéticas para tratar isso num pós, né? Ou seja, eu emagreci, perdi a quantidade de peso grande daquilo que eu queria, mas eu também preciso recuperar algumas coisas, principalmente o rosto, né, Jorge? Porque o rosto é o nosso cartão de visita. Eu vi num processo contrário, né? Assim, eu fiz primeiro o rosto, aí eu falei assim, gente, o rosto tá legal, mas o corpo tem que conversar com o rosto, né? Mas eu tenho certeza que você sentiu que como você fez o rosto antes, o seu rosto, quando você emagreceu, ele não caiu. Não, tá aqui, ó, eu perdi 20 quilos, depois eu achei ele de volta, agora estou no processo, vou fazer o protocolo com o Dr. Tiago, quero deixar um abraço para ele, né, que ele é profissional da área aí. Ele é médico, estou com os protocolos com ele, já perdi 7 quilos novamente, mas depois de 2 anos agora, começou a cair. E o rosto continua, você vê que ele não vai cair. Por quê? Porque tem todo um tratamento antes. E hoje, o mais interessante de se trabalhar com esse pós-Monjaro, esse pós-emagrecimento, é uma associação de técnicas para que você consiga trabalhar essa flacidez, causar um efeito lifting, que é levantar o rosto. Eu lembro que na época nós fizemos fio bioestimulador, fio de sustentação, também. Endolaser, fiz lipo de papada também. É o endolaser. Exatamente, nós fizemos a sua papada com o endolaser, porque o endolaser ele tem essa capacidade de tanto estimular colágeno, porque ele é uma fibra ótica, né, onde tem um laser na ponta, então ele aquece por debaixo da pele, ele consegue fazer tanto a quebra da gordura, quanto também a retração da pele. Agora, nenhum aparelho, nenhuma técnica, ela é milagrosa sozinha. Isso é um conjunto, isso é um tratamento, isso leva tempo, inclusive. Eu estou até procurando aqui, pessoal, no meu celular, uma imagem quando eu fiz há 2 anos atrás, como tem muita postagem na rede social, estou demorando um pouquinho, mas eu quero passar a fala para o doutor aqui, explicar para vocês. Outros tratamentos, né? Eu acho que foi igual você falou, né? É o conjunto, né? Exatamente. Eu quero mostrar que algumas pessoas me seguem há pouco tempo, então eu quero mostrar para vocês como é que era e como é que ficou depois de muito Marcelo. Eu tenho suas fotos. Tem? Tá mais fácil, doutor? Posso procurar aqui. Eu tenho uma aqui que ela foi muito icônica, eu senti lá até de cabelo. Porque na época foi tão bacana. E foi um processo tão legal, né? Minha autoestima, eu era bem calvo, aí eu coloquei uma prótese, não ficou legal, aí depois eu fiz meu transplante capilar, até lá na Mais Cabelo, quero deixar um abraço pro pessoal aí. Não, e outra... E você pegava no meu pé por causa do meu cabelo. Mas é o conjunto da coisa. Tudo está ligado, né? Quando você cuida não só do seu rosto, você cuida também dos seus dentes, você cuida do cabelo, é o conjunto disso tudo, né? Não é uma coisa que vai mudar, a gente é um conjunto. Então é muito importante, como eu estava dizendo, hoje a gente faz uma associação de técnicas. Então eu gosto muito de associar nesse trabalho os fios de sustentação, eu gosto de associar os bioestimuladores, o endolaser e o preenchimento com ácido hialurônico.
né? Então a gente trabalhando, claro, cada pessoa de um jeito. Por isso que é importantíssimo cada um de vocês fazer uma avaliação antes. Ninguém Exatamente. é igual, cada um é individual. Então o mesmo tratamento para um não vai Achei ser aqui. idêntico Vou para o pedir outro. pro câmera se ele conseguir mostrar aqui pra gente. Olha isso. Então, olha isso, gente. Eu entrei no consultório assim. Consegue captar aqui? Nossa. Assim. E saí assim. É. Saí assim, entrei assim. Rejuvenesceu, gente? Não rejuvenesceu? Mas, ó, Jorge... Então foi isso. E assim, doutor Marcelo, eu queria que você explicasse para nós, a gente está com o tempo quase estourando Sim. ali, que existe um tempo para adaptação do organismo. Isso. E como é que é? Porque Exato. eu sei que o Botox é 10 dias, Exato. então eu queria que você É explicasse porque é pro nosso importante, né? Você que mostrou a telespectador. sua foto, às vezes fica parecendo que é um passe de mágicas, né? Ele entrou, aí em uma hora ele saiu completo. Não, gente. Claro, o Jorge, ele se propôs a falar, não, eu vou levar um tempo aqui, né? Pode ser meses, até 1 ano, 2. Eu tenho pacientes que eu olho, olha seu antes e depois, se você está se cuidando há 2 anos, olha que diferença. Nós Então, somos 6 meses. Isso, mais 6 ou menos. meses. Então, aí nós vamos conseguir, porque esses tratamentos, na sua maioria, eles são a médio prazo. Agora, claro, você tem tratamentos que você vai conseguir respostas imediatas. Por exemplo, o Botox, o preenchimento, eles já são procedimentos mais imediatistas, que você A consegue... bioestimulador também. O bioestimulador... É incrível aqui. Mas eu já falo em 30 dias. Por quê? Existe um ciclo do colágeno para o colágeno, porque, na verdade, ele é um bioestimulador. Quem vai produzir o colágeno é o seu corpo. Então, isso leva um pouco mais de tempo. Eu gosto muito, quando eu trabalho com fios, bioestimulador, endolaser, o prazo de 90 dias. 3 meses. É o ideal para você já ver grandes resultados. O nosso tempo está estourando, eu quero pedir a produção colocar aí as redes sociais e o contato do Dr. Marcelo, para quem quiser conhecer mais o trabalho dele, né? Está aí embaixo aí o contato dele. E eu quero agradecer mais uma vez por estar aqui conosco nessa noite, tirando essas dúvidas e falando um pouco mais sobre estética aqui para o nosso pessoal. E é importante salientar, pessoal, sempre procura um profissional qualificado para que você tenha segurança no que vai fazer. Lembrando que o seu rosto, né, seu cartão de visita. Eu que agradeço mais uma vez aqui o convite. E eu estou à disposição no que vocês precisarem, seja aqui no programa do Jorge, nas redes sociais, tem o WhatsApp. Fiquem à vontade, eu estou à disposição de vocês. E você também assistindo pela PUC TV, já sabe nosso compromisso, né? Ainda não acabou. Então, vai tomar uma aguinha, que eu vou tomar uma aguinha ali e volto já já. Dando continuidade ao programa, olha só, pessoal. Hoje o programa inicia com o pé direito, só curiosidade, só informação necessária, né? Falando com o Dr. Marcelo Pedrosa e dando continuidade a esse universo de estética, convidei Carol Gama, né? Ela é enfermeira esteta, que ela trouxe um assunto muito bacana, que está em voga muito, que são remoções de tatuagem. Mas existem vários tipos de tatuagem, né? Que toda marca é feita sobre a pele, através de aparelho é tatuagem. Primeiramente, seja bem-vinda. Queria que você explicasse para os nossos telespectadores essas tatuagens são retiradas, principalmente no universo da estética. Existem muitos outros que não é desenho, né, nem escrita, né? Exatamente, Jorge. Muito obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de vir até aqui. E exatamente isso. Existem vários tipos, mas especificamente a gente vai, acho que, né, abordar um pouco mais em relação à sobrancelha. Porque uns anos atrás as pessoas, era moda usar uma sobrancelha extremamente pintada que se assemelhava à tatuagem, né? Na verdade, era a tatuagem que fazia, né? É pigmentado na pele, então é tatuagem. Vira uma tatuagem. É uma micropigmentação, porém, dependendo da técnica muito profunda e o pigmento, assim, que é definitivo, então a gente pode dizer que é a tatuagem. É muito engraçado o modismo, né? Agora a gente estava falando com o Dr. Marcelo, que na estética no geral teve uma época que foi muito fazer bichotomia, parece que foi aquela febre, hoje não se faz mais e nem é aconselhado. E antigamente também veio a questão da micropigmentação das sobrancelhas. As pessoas, as mulheradas gostavam de deixar aquela coisa bem uniforme, bem desenhada. A partir de quando vocês notaram essa necessidade e teve essas queixas, né, lá na unidade de vocês? Então, Jorge, mais ou menos uns 4 anos para cá, as pessoas, a moda, né, alternou, assim, mudou.
As pessoas hoje em dia elas querem algo bem mais natural, né? Assim, querem fazer procedimento, mas que não tenha cara de procedimento. E a sobrancelha não foi nada diferente disso. Então hoje, ao invés de uma técnica muito pintada, é um fio a fio, é uma sobrancelha harmônica, porém que não parece que foi feita micro. Então tem uns 3, 4 anos para cá que já está usando essa nova técnica. E essa demanda, ela vem crescente? Como é que é isso? Sim, ela vem crescendo cada vez mais. Então, lá na clínica, por exemplo, a gente hoje recebe clientes que querem fazer uma nova sobrancelha, elas se incomodam com o que elas têm, porque o pigmento já está azulado, ele está desbotado. Vai perder na coloração, Vai perder né? na coloração. E aí, como ele não sai, elas acham que pode ir até lá e fazer uma nova. E aí a gente explica que não tem como, não consigo fazer um trabalho delicado, novo, em cima de uma sobrancelha extremamente pintada. Aí é necessário fazer a remoção. Eu até preparei um vídeo, pessoal. Se estiver pronto e a produção pode passar, por favor? Legal. Ali, qual técnica seria usada ali? Essa técnica é a remoção a laser, porém a tecnologia usada, ela chama Key-Sweeted, que remete do inglês doce. Então ele fragmenta o pigmento em partículas muito pequenininhas para que o corpo faça, dê uma resposta inflamatória e comece a expulsar esse pigmento ao longo dos 30 a 45 dias, né? A gente trabalha com um protocolo de 3 a 4 sessões que já consegue dar um ótimo resultado. Olha, que bacana, que bacana. Obrigado, produção, aí, pelo vídeo. Mas é isso que eu ia te perguntar. Esse processo e essas aplicações é de quanto em quanto tempo para que remova 100%? Então, 100% a gente não pode prometer que vá sair, porque assim, a gente não sabe que tipo de pigmento foi usado, há quanto tempo ele está ali, a cliente até dá mais ou menos uma prévia, mas o que a gente fala, que clareia bastante, clareia o suficiente para fazer uma nova sobrancelha. Dá para dar maquiada ali, ó. Maquiada, por exemplo, eu fiz 4 sessões, né? A sua era? A minha era extremamente pintada, era. Tem como focar aqui, Pode até produção? mostrar a minha, eu posso até mandar uma foto para você colocar depois. A sua era micropintada? Micropigmentação extremamente pintada, aí eu fiz 3 sessões, já deu um bom resultado, aí eu fiz a 4ª só para testar mesmo. Então, o E pessoal aí, vê. aqui. E aí eu fiquei assim. Então, tá super natural. Bem natural. Mas aí você olhando, você acha que tem alguma coisa? Não, tá super natural. Exatamente, mas se a gente colocar uma luz, a gente vê um fundinho ainda, coisa pouca. Dá a sensação que é muito pelo só. Isso, mas assim, é por isso que a gente fala que não remove 100%, mas ela clareia ao tanto de você achar que não tem mais nada. Nossa, interessante. É. E além dessa região, existe outras possibilidades? Vocês removem essas micropigmentação, como uma tatuagem? Tatuagem. No corpo, Sim, por exemplo? a gente remove também. Aí a tecnologia que a gente utiliza lá na clínica, a gente trabalha com 2 comprimentos de onda. O que é isso? Então a gente tem especificidade para pigmentos claros e escuros. A cor também, ela determina as ondas? Exatamente, as ondas, o comprimento da onda, então a ponteira que a gente encaixa no aparelho é o que determina se vai ter ação para aquela cor ou não. E aí com isso a gente consegue também ter uma ação em cima das tatuagens, desculpa. E a tatuagem, a gente vê muito, né? Igual você falou, a gente acompanha vê na internet também, que as pessoas removem. Tem umas que a gente vê algumas técnicas que vai quase 10 sessões. Isso depende também do tamanho da área, né? Porque a micropigmentação, a gente observa que ela é mais superficial e a área pequena, né? E numa área grande, como que é? Vocês já pegaram esse tipo de remoção para fazer? Você específico? Sim, a gente já pegou. Só que, por exemplo, uma área muito grande, como o laser ele faz uma resposta inflamatória, eu não consigo fazer numa única sessão uma área, por exemplo, umas Sim. costas inteira. Aí a gente tem que dividir por Perigoso sessões. até queimar, né? Não queima, porque a tecnologia ela é para o pigmento, Não? né? Não queima, porque essa tecnologia, igual eu expliquei, como ela é Key-Sweeted, ela vai ter ação no pigmento. A gente até coloca em cima da mão da cliente sem nenhum pigmento, não faz nada. Ela não sente nem dor. Agora, onde tem pigmento, ele dá a resposta e aí ele dá a ação.
Aí imagina uma área extremamente grande com aquele pigmento enorme, vai dar ação naquela área inteira, a resposta inflamatória vai ser muito acentuada e pode causar mal para a cliente. Então, por isso que a gente tem que dividir em várias sessões. Entendi. Agora a dúvida é minha. O laser que é usado não é o mesmo laser que depila? Não, aí não é. O que Isso é questão de onda que diferencia? diferencia. Aí o de depilação, como ele vai ter ação nos pelos, aí é outra coisa. O nosso, o Kiss Whitted, ele é pro pigmento. Então ele vai dar ação ali de fragmentar o pigmento na área que tem pigmento. Então, numa pele sem pigmento, como eu falei, não dá nem dor. Que bacana. E me fala, a franquia de vocês é qual? É a Ana Beauty, que é uma franquia Ana da Natália Beauty. Beauty, que a gente trouxe de São Paulo com exclusividade Que para cá. bacana. Então pode falar ali, né, olha para aquela câmera ali, sobre a Ana Beauty aí. Ana Beauty, A Ana Beauty Goiânia é uma franquia voltada para cuidados relacionados à sobrancelha, pele e lábio. E aí a gente trouxe com exclusividade. Só existia uma única clínica em São Paulo. E aí, como ela formatou esse projeto e virou franquias, aí a gente trouxe com exclusividade para cá. E quais são os procedimentos que são feitos lá, você falou? Então, a remoção a laser, né? A micropigmentação, mas já numa técnica fio a fio, natural, que não é definitiva. Temos também tratamentos para a pele e para os lábios. Maravilha, quero agradecer aqui mais uma vez que agradeço. a sua presença, Carol. Depois eu vou lá visitar a clínica de vocês, que eu estou super curioso para entender como que é essa remoção de tatuagem. Tem gente que coloca, de repente tira. Eu acho válido, né? Graças a Deus a ciência, a tecnologia está aí para isso, né? Para nos auxiliar no bem-estar das pessoas e na saúde, né? Acredito muito na ciência. E quero agradecer a você que está me assistindo, né? Espero vocês amanhã aqui na PUC TV. E o nosso compromisso, vocês já sabem, às quintas-feiras, às 20h30, às sextas-feiras, 23h30, sábados, 13h30. Então vamos iniciar o ano com o pé direito. Um beijo para vocês e até amanhã.